Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui nós vemos as histórias, os casos que nos são trazidos através da mediunidade de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X. Estamos vendo atualmente o livro, as histórias, não é? Reunidas no livro Pontos e Contos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos a história de hoje, vamos aos nossos avisos habituais, lembrando sobre o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá no site da Rádio Rio de Janeiro temos acesso aos últimos programas que foram ao ar pela Rádio 1400 AM, pela nossa Rádio Rio de Janeiro. Todos os programas da grade da Rádio Rio de Janeiro lá estão. Os últimos que foram ao ar, podemos estar acessando qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. E horário da noite também, não é? Qualquer horário e qualquer dia. Temos também no nosso site informações sobre o Clube da Fraternidade. Como podemos fazer para ajudar na manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro? Sim, a Rádio Rio de Janeiro está no ar pela participação fraterna de quantos corações se mobilizam para ajudar mensalmente na manutenção da nossa rádio. Como podemos fazer isso? Vamos lá no site da Rádio Rio de Janeiro buscar as informações sobre o Clube da Fraternidade. Vamos lembrar aos amigos também da nossa página do Facebook, Programa Escuta que aí vem história. Convidamos os amigos a visitar a página e a curti-la, ajudando na divulgação do conteúdo do nosso programa. Lá na página do Facebook, semanalmente publicamos a história, o vídeo da história que foi ao ar pela rádio na semana anterior. Portanto, é mais uma oportunidade de nós termos, não é, acesso às histórias que trazemos no nosso programa. Muito bem, vamos passar então à nossa história, que é a história de Bonifácio Peçanha, e é uma história longa. Então, quer dizer, precisamos de usar, não é, todos os nossos minutinhos. É a história de número 31 do livro Pontos e Contos. O título da história é Mal Aprendiz. Mal Aprendiz. E fala, como já dissemos, do nosso Bonifácio Peçanha. E aqui, apenas para nos ajudarmos aqui a contextualizar o problema do nosso Bonifácio Peçanha, preguiça mental. Preguiça mental. Aquela pessoa que não quer se esforçar, quer tudo mastigadinho, né? Quer tudo em papinha, porque não quer pesquisar, porque não estuda. É mais fácil sair perguntando tudo. E como a gente não dá valor àquilo que não vem através de esforço, mal temos a resposta à pergunta, já emendamos com outra, quando assim fazemos, porque não absorvemos realmente as respostas que nos estão sendo oferecidas. Isso pode acontecer conosco, gostamos de pensar que, se acontece ainda, acontece de forma pontual por invigilância, mas que temos como estarmos atentos e não cedermos a esse tipo de impulso. Isso vai acontecer muitas vezes com as pessoas que possam estar chegando, que ainda não se aproximaram dos estudos como eles nos convidam, não é? Os estudos nos convidam a que cheguemos mais próximo, porque a fé do espírito é a fé raciocinada. Nós precisamos estudar para discernir, fazermos boas escolhas e assim vamos, por entendimento, fortalecendo a nossa fé. Vamos lá, então, à história Mal Aprendiz, a nossa história de hoje. Começa o nosso Humberto de Campos dizendo o seguinte:
Bonifácio Peçanha nunca se furtou ao vício das perguntas ociosas, aquelas perguntas que não levam a nada, porque não tira proveito delas ou das respostas. Continua ele: onde estivesse, mobilizava interrogações despropositadas e inoportunas. Não sabia dar um passo sem escorar-se nos outros, e semelhante característico desfigurava-lhe a personalidade, porque ele não decidia por ele decidia sobre as questões apoiando-se na opinião de A, de B, de C, ele mesmo não buscava apreender os variados aspectos das questões, não é? Em geral, e, através do discernimento, chegar ele à sua própria resposta. Continua o nosso Humberto de Campos dizendo: quando atravessou os portais do espiritismo cristão, ou seja, quando ele chegou a primeira vez na casa espírita, sentiu-se muito a gosto, ou seja, muito à vontade. Em seu parecer de então em diante, ou seja, dali para frente, poderia indagar quanto quisesse, ou seja, é aqui mesmo. A fé raciocinada, a gente tem que entender, então eu vou perguntar. Vários médiuns nos mais diversos grupos estariam à disposição dele, tanto quanto as entidades invisíveis que, segundo acreditava, deveriam vaguear em disponibilidade franca, sem métodos regulares de vida, ou seja, o mundo espiritual totalmente sem ordem, né? E sem programa de obrigações construtivas, ou seja, a ideia dele totalmente equivocada, achando que os espíritos estavam lá vagueando sem rumo, só para atender os caprichos, não é, dos encarnados. Muito equivocado. Nosso Humberto de Campos continua: os companheiros do núcleo espírita que passou a frequentar notaram-lhe de imediato a extravagância. Todavia, calavam-se, caridosos e tolerantes. Bonifácio era novo na doutrina. Com o tempo, recolheria experiências, retificaria atitudes incertas. Contudo, tantas interrogações dirigia a ele ao plano invisível através de grandes laudas de papel, ou seja, muitas folhas, que Juliano, o orientador devotado da esfera espiritual, aquele orientador lá daquele grupo espírita, escreveu certa feita de modo direto, ou seja, mandou através de um médium uma mensagem para Bonifácio Peçanha. Peçanha, meu irmão, não esqueças que o mundo é também uma escola ativa. É preciso cautela, cuidado, para não perdermos as lições. Cada dia é uma página que preencherás com as próprias mãos, através da prática, não é? Com as próprias mãos no aprendizado imprescindível. Os ensinamentos da véspera, do dia anterior, em boa lógica, devem ser assimilados. Quer dizer, nós só podemos andar adiante com novos ensinamentos se assimilamos os ensinamentos da véspera. O aluno que não se vale da experiência vivida não pode aguardar o êxito desejado. Não vamos aprender com a experiência alheia. Vamos ter que nós também, num determinado momento, começarmos a fazer as escolhas pelo nosso próprio discernimento, porque é a nossa vida. Podemos pedir opinião, sim, podemos, mas discernir e decidir é algo que cabe a cada um de nós. E o nosso Humberto de Campos continua dizendo: penetraste em Renascendo a grande universidade terrestre e vives por alguns anos no internato do corpo físico, ou seja, encarnado. E onde está, meu amigo, o instituto de ensino em que a cátedra, ou seja, o professor, deve descer satisfazendo aos caprichos da carteira? A carteira é aquela mesa do aluno. Então, onde está que o professor deve descer da cátedra, né, da sua posição de professor, para atender aos caprichos dos alunos? Que a existência carnal é um curso educativo
de proporções vastas, cheio de probabilidades milagrosas para o discípulo de boa vontade, prova-o a morte, que nos convida a todos para exame e seleção. Ou seja, exatamente no momento da desencarnação, que a consciência vai rever os seus feitos, mal feitos ou não feitos, e vai colocar vibratoriamente o desencarnante na posição espiritual que ele fez por merecer em vida. Continua Humberto de Campos. Crês, porventura, que o aprendiz obterá o atestado de mérito exclusivamente pelo hábito de perguntar? De jeito nenhum, não é? Engana-te, meu amigo. Faz o desengano agora. Você está enganado. Desengana-te agora. Vai ao serviço diário, rogando a luz divina para o entendimento. Mãos e pés não usados paralisam-se no caminho. Olhos e ouvidos que não iluminam nem esclarecem a inteligência apagam-se mais tarde à maneira de candeia inútil. Candeia, a lamparina, o candeeiro, não é? Ou adormecem, no caso aqui, os olhos e ouvidos, não é? Adormecem na incapacidade, quais ruínas de uma casa em abandono. Não temas sofrimentos ou decepções. Aprende e age sempre. A dor e o obstáculo guardam para nós a função de legítimos instrutores. A dor e o obstáculo. É um erro interpretar dificuldades à conta de punições ou pesadelos, quando nelas devemos, nas dificuldades, encontrar recursos de aprimoramento e provas abençoadas. A lei é de evolução comum e de perfeição final. A lei é de evolução comum e de perfeição final para todos, ainda mesmo considerando a necessidade de expiação para o crime e corrigenda para o mal. Ou seja, mesmo que tenhamos que despender tempo em corrigendas e expiações, a lei é sempre de evolução. Continua o nosso Humberto de Campos. Como habilitar-se o aluno sem o livro de lições? Que seria do espírito encarnado sem a oportunidade de experimentar, atuar, lapidar-se e conhecer? É razoável que o estudante indague das finalidades do educandário a que pertence, dos regulamentos, do horário e das condições que lhe dizem respeito, mas subtrair-se ao processo de burilamento, ou seja, de aprimoramento e preparação através de indagações sistemáticas, ou seja, em vez de estarmos nos esforçando, simplesmente perguntamos e perguntamos e perguntamos, nos diz Humberto de Campos, perigoso para si mesmo. Na verdade, Humberto de Campos narra, né? Quem diz é o amigo espiritual através da mediunidade em mensagem dirigida ao nosso Bonifácio Peçanha. Então, subtrair-se ao processo de burilamento e preparação através de indagações sistemáticas é perigoso para si mesmo, porque o curso dessa escola, que é a vida, tem um fim. O fim é de renovar-se em outros setores da vida. E as demonstrações de aproveitamento serão exigidas a cada aluno em particular. E a hora é bem essa, né? A hora da desencarnação, quando a consciência faz a revisão dos seus feitos, mal feitos ou não feitos. Desse modo, não desprezes caminhar desassombradamente, ou seja, corajosamente, confiando em Jesus e em ti mesmo. Bonifácio, no entanto, parecia plenamente desentendido, ou seja, fazia que não entendia, seguia adiante e mantinha o mesmo proceder de perguntar sem fim. Invadia o círculo dos irmãos de ideal
com larga ofensiva de indagações. Quer dizer, ele tinha tomado conhecimento daquela mensagem, ignorou e continuou fazendo a mesma coisa. Então ele invadiu o círculo dos irmãos de ideal, com os irmãos espíritas, não é? Com larga ofensiva de indagações, porque era a forma que ele indagava, não é? Não era só a indagação, mas a forma que aqui Humberto de Campos assemelha a ofensiva, ou seja, quase como se fosse algo para agredir. Já que os benfeitores desencarnados, ele perguntava aos encarnados, porque os desencarnados benfeitores não se mostravam dispostos à quebra intempestiva da lei. E a lei é essa, que aquele que tem que subir tem que se esforçar para subir, porque quem está lá em cima não vai descer para carregar ninguém no colo, não é? Inquiria sempre, ou seja, perguntava sempre a propósito de tudo e de todos, figurando-se verdadeiro maníaco, não obstante afirmar-se homem de fé. Ele se dizia homem de fé, mas perguntava a torto, a direito mesmo, sem propósito. Em todas as reuniões trazia longa relação de assuntos para inquietar a paciência dos companheiros. Senhor Macedo, dirigia-se ao diretor dos trabalhos doutrinários, qual o seu modo de ver relativamente à minha profissão? Não considera que estou prejudicado? Poderia estudar mais, aplicar-me à boa nova, com outro ânimo, se minhas atividades fossem diferentes. Como entende o meu caso? O interpelado, esboçando embora um gesto de estranheza, respondia calmo. De mim mesmo, Peçanha, estou convencido de que a criatura pode atender ao Senhor em qualquer parte. A boa vontade, quando aliada à paciência, faz verdadeiros milagres no aproveitamento dos minutos. Estava lá ele falando mesmo daquela calma diante desse companheiro. Antes, todavia, de ponderar o valioso conteúdo, quer dizer, antes do Peçanha poder absorver aquela resposta, transferia a Bonifácio o assunto a um terceiro. Mas você, Tinoco, dirigia-se inquieto a outro companheiro, não considera o meu tempo muito escasso? Torna-se muito difícil atender a doutrina em minhas condições. Meus chefes de serviço são extremamente rigorosos. Imagine que não disponho de ocasião para consultar um livro. Que conclui você dos meus obstáculos? Tinoco sorria e observava. Peçanha, nada posso acrescentar ao parecer do nosso amigo. Não devemos forçar as situações entendendo a necessidade da experiência pessoal. Estamos neste mundo para aprender algo de útil e nada conheceremos realmente sem agir por nós mesmos. Ou seja, precisamos de agir, não apenas de falar sobre, não é? Pretendia Bonifácio estender as indagações, no entanto, os trabalhos espirituais foram declarados abertos e era necessário manter atenção e silêncio. Terminada a reunião, prosseguia ele, firme, interrogando sempre quanto a todos os problemas corriqueiros do dia, e se alguém lhe recordava os conselhos do orientador espiritual, costumava responder que precisava perguntar por prudência, ou seja, era o cuidado que ele tinha. Desse modo, acobertando a preguiça mental, lembra que eu falei no início? Desse modo, acobertando a preguiça mental com expressões de virtude. Não, isso aqui é porque eu estou sendo prudente. Não, estava tendo mesmo preguiça mental. Na sessão seguinte, voltava desatento, dirigindo-se ao diretor da casa. Senhor Macedo, que me diz do tratamento de minha filha Zina? Acho-me na dúvida se prossigo com a homeopatia ou se me decido pela alopatia. Que pensa o senhor da minha situação? Ora, Peçanha, isto é uma questão de foro íntimo, de preferência individual. No capítulo da assistência à saúde, cada um tem o seu campo de confiança. Bonifácio, irrequieto, voltava-se para Dona Eponina, médium do grupo, inquirindo a ela. E a senhora, que me diz? Não concorda que eu deva mudar a medicação? A interpelada, num gesto fraternal, atendia solícita. Meu amigo,
Creio que nos constitui uma obrigação perseverar até o fim, no que respeita a qualquer serviço médico. Entretanto, sou constrangida a reconhecer que todos nós solucionamos os nossos problemas de modo particular. Ela foi muito delicada. Bonifácio, contudo, parecendo impermeável à razão por causa do vício de apoiar-se nos outros, não assimilava as lições de toda hora ao contato dos companheiros encarnados e desencarnados. E não curou a mente enfermiça, até que a morte se lhe abeirou do leito em aflitiva expectação. Sempre chega, não é? Com todos nós, assim vai continuar sendo. Ao final de um ciclo, nos chega a irmã morte, o momento da desencarnação. No círculo das últimas provas, agravou-se-lhe a mania. Enredava os companheiros que comparecessem à visitação afetuosa, ele já preso ao leito em casa, em extensos inquéritos cheios de enigmas insolúveis. Quase todos os amigos lhe recomendavam o uso da oração, ou lhe pediam procurasse o socorro de Juliano, aquele da mensagem, o abnegado mentor espiritual. A mente do enfermo vagava apressada num torvelinho de indagações, mas a morte trabalhava serena, arrebatando-o devagarinho da esfera material. Em certo instante, compreendeu Peçanha que não mais se achava no aposento corpóreo, ou seja, não se encontrava mais ligado ao corpo físico, havia então desencarnado. Todavia não conseguiu discernir a paisagem circundante. Tinha agora os olhos enevoados, os pés inertes, ou seja, parados, paralíticos, as mãos imóveis. Perdera, sobretudo, a noção de equilíbrio. Acabrunhado, começou a orar com uma espontaneidade e firmeza que antes não conhecera, ou seja, ele tinha muito potencial, só não usava. Rogava a Juliano lhe esclarecesse o coração, lhe curasse as dores e lhe restituísse os movimentos. Quando terminou a prece fervorosa, a voz do prestimoso amigo se fez ouvir, nas sombras que o rodeavam, murmurando com lamentosa entonação. Ah, Peçanha, Peçanha, agora é muito difícil mobilizar-te os pés, as mãos e a cabeça que teimaste em não usar. Fugiste à ginástica da luta humana, que adestra a alma, ou seja, que treina, que prepara a alma para as esferas mais altas. Não peças, por enquanto, as emoções da espiritualidade superior, porque ele não se preparou para se levar até lá, não é? E continua, roga, pede o regresso ao livro do mundo, retornando às lições benditas da experiência necessária, ou seja, peça para reencarnar. Quanto ao mais, conserva a paciência e a coragem nas aflições de hoje, porque, em verdade, o homem que não percorre os roteiros justos no aprendizado da vida esbarra fatalmente nos labirintos da morte. Então, a fim de que não nos percamos nos labirintos que advêm da desencarnação, para que não aconteça isso conosco, é preciso a orientação aqui do mentor espiritual, que percorramos durante a vida física os roteiros justos. Procuremos nos esclarecer, nos fortalecer no nosso entendimento, a fim de que as nossas escolhas sejam as melhores possíveis a benefício de nós mesmos. Temos dúvidas? Sim, perguntemos, mas não abramos mão da pesquisa, do estudo e da reflexão. E depois disto, da prática, da escolha, do exercício do bom uso do livre-arbítrio. É isso que nos cabe. A ajuda não nos falta, mas ninguém vai andar os nossos passos. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Escuta que aí vem história,
vendo atualmente o livro Pontos e Contos. Até lá, muita paz a todos.